Paz de Deus para todos. Vamos começar mais um vídeo com a grandiosa ajuda de Deus. Hoje nós estamos do dia 30 de junho de 2026. É o último dia deste mês, né? Do mês de junho. Aqui se inicia já a metade de 2026, né? Uma parte nós já rompemos, né? Já vencemos, já somos vencedores, glória a Deus, né? Bem, hoje Deus já está dando a graça de ser gravado o vídeo. O número deste vídeo é 234 e o nome deste vídeo, o título dele é Ferro no Fogo e Fogo no Ferro. Glória a Deus. Bem, para quem não me conhece, eu sou Nino Silva. Meu canal é o Nino Silva. Sou conhecido nas redes sociais como Nino Silva. Tenho 60 anos que Deus me chamou, na sua graça maravilhosa, né? Já há 60 anos. Voltar aos tempos. Na década de 60, 70, aqui na minha região, Nordeste brasileiro. Aqui na minha região, Nordeste brasileiro, praticamente para nós que viemos de uma extrema pobreza aqui no Nordeste, praticamente aqui só existia duas religiões. Uma se chamava, uma era católica e outra ele dizia protestante, católica e protestante. Depois que eu comecei a me entender de gente e pesquisar sobre a religião, eu descobri que os protestantes aqui no Nordeste também era dividido em dois grupos. Um era pentecostais e outro era crentes tradicionais, né? Tradicionais. Que o Pentecoste vieram dos Estados Unidos depois de 1900. Isso nas minhas pesquisas. E eu assistia rádio, né, irmão? Gostava de assistir rádio. E eu, até antes de eu me chamar, que eu me batizei, eu já tinha visitado algumas igrejas evangélicas, né? Eu sei que só existia a Igreja Batista e a Assembleia de Deus, só tinha essas duas. Mesmo que nos grandes, das capitais, nas grandes cidades, existia a Igreja Presbiteriana. E aqui no Recife existia, até a igreja anglicana e a luterana existia, mas só aquele povo rico lá na capital, né? Recife, na capital. E aqui na minha cidade, que é Maragibe, é uma briga muito grande. Católico dos protestantes.
A Assembleia de Deus pregava que eles eram os únicos, exclusivos, que acreditavam na promessa do Espírito Santo. Que os batistas nunca acreditou nos dons do Espírito Santo. Nunca acreditou. E hoje fala que acredita, vai enganar, mas não acredita, mesmo que a Igreja Católica. A Igreja Católica diz que aceita os protestantes para enganar. Mas quem não for católico é sempre protestante. Sempre protestante. E um dia, Deus deu a graça de ouvir uma pregação do pastor aqui da Assembleia de Deus, o nome dele é Zé Leôncio da Silva. Foi o primeiro pastor aqui da Assembleia de Deus que aceitou a política, entrar na igreja. Ele foi pioneiro, viu, irmão? De deixar os palanques da igreja, os palanques políticos se introduzir dentro da igreja. Isso foi matéria até da revista Veja, e escândalo para um e muita coisa para outra. E era a única igreja que acreditava no Espírito Santo, viu, irmão? As outras que não acreditavam no Espírito Santo ficavam meio assombradas com política. Eles olhavam assim do lado e diziam até a um: política e religião tem que ser diferente, não pode se misturar, eu dizia. Mas um dia eu vi o pastor José Leôncio da Silva, pegou uma pregação no templo central, e essa pregação era transmitida lá pela Rádio Boa Nova, que desde do ano 2000, a Assembleia de Deus, eles possuíam uma rádio própria, porque a emissora de rádio foi um instrumento de meio de comunicação que erradicou e aumentou o crescimento muito da religião evangélica. Inclusive a Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus, né? Bem, e assim, o pastor da Assembleia de Deus, ele pregou uma vez, como ele dizia que a Igreja Batista era católico, ele dizia que a Igreja Batista era católico moço. E eles, os assembleanos, eles apontavam a Bíblia, Hebreu 12, no versículo 25, como a única igreja primogênita escrita no céu. A igreja dos primogênitos, Universal Assembleia dos... A Universal Assembleia, 12 de Hebreu. Como a única e exclusiva que entrava no céu. Aí pegou um dia a palavra. Baseado nesse texto, ele disse, né? Ele falou, né? Ele falou essas palavras. Pelo Espírito Santo, irmão. Mas como? Sim, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ele falou essas palavras assim. Se um dia alguma pessoa falar que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele habita numa igreja santa, única e verdadeira. E eles pregavam que a verdade estava na palavra de Deus, e essa palavra de Deus estava sendo pregada neste dia no templo daquela igreja. Aí ele dizia assim: se um dia algum crente de outra denominação, de outra igreja, recebeu o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo vai trazer a pessoa para uma única verdade, uma única fonte.
uma única fonte que pregue a verdade. Porque a verdade é uma só. A verdade é uma só. E a verdade não se contradiz. Aí ele disse assim, né? A verdade não se contradiz. Ele disse. Ele falou assim, né? Aqui a gente prega pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, quem recebe ele é uma brasa. É uma brasa viva. E essa brasa tem que estar acesa. Aí que foi. Aqui é fogo no ferro e ferro no fogo. Fogo no ferro e ferro no fogo. Dentro do fogo. Glória a Deus. Fogo no ferro e ferro no fogo. Também ele falou que essa igreja que tem o Espírito Santo, ela não pode se dividir. Ela não pode se dividir. Porque dividiram as vestes de Cristo. Mas o manto dele, aquele manto que representava o corpo eclesiástico, é a doutrina apostólica. A doutrina apostólica é o manto eclesiástico, o manto do Espírito Santo. Este não se divide. Deu para entender? É uma só. Por isto é ferro no fogo, fogo no ferro. Se a sua igreja aceita a divisão, bem, o povo pode se dividir. Pode se dividir quem quiser. Pode sair das igrejas, pode se dividir. Isso é problema deles, problema de cada um. Mas a gente tem que dizer que saíram de nós, não era de nós, como está escrito na Bíblia. Deu para entender? Por isso que somos uma brasa viva. E quem tem o Espírito Santo não pode dizer que o errado está certo, nem que o certo está errado. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, tem a verdade. Tem uma lâmpada que ilumina a sua vida. Se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos cobrirá de todo pecado. Então, se você é uma brasa viva, se você é fogo no ferro e ferro no fogo, então você tem união pela palavra. Que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Que a palavra de Deus é ontem, é hoje, é eternamente. Sempre viva. Glória a Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, este vai te guiar onde está a verdade. Porque, irmão, Jesus disse que era o caminho, que ele era a verdade e ele era a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, aquela mesma igreja apostólica que estava lá nos tempos dos apóstolos, que foi perseguida, ela será perseguida também aqui na terra. Que perseguida por teu inimigo, nesta terra tu sempre serás. Mas não tema, Cristo é contigo. E vitoriosa daqui sairá. Quer dizer, a igreja sairá vitoriosa. Povo de Deus triunfante. Então, seja um tição colocado no fogo. E seja uma brasa viva para ser fogo no ferro e ferro no fogo. É o vídeo de hoje, né? É o vídeo de hoje que Deus tem preparado. E todos fiquem com a paz de Deus. Amém.